primeira infância vão determinar a personalidade do adulto. Ah, Mariana, isso é 100% real, né? É real, mas a gente não pode levar tanto ao pé da letra só esses primeiros anos de vida, mas é uma projeção muito interessante. Porque adultos que não tiveram um apego seguro, onde eles foram nutridos, né, de carinho ali, de afeto e biologicamente também, são pessoas muito mais propensas a terem personalidade dependente, por exemplo, viverem relacionamentos abusivos, entendeu? Então, assim, é uma gama de situações que a gente tem que olhar. E o que nós vemos hoje são os pais cobrando uma coisa que é altíssima dos filhos e dos adolescentes. Eu tenho crianças... Ou não cobrando nada. Ou não cobrando nada por essa coisa. Ai, me cobraram muito, não. Fica muito à vontade aí, sabe? Ou é uma super exigência ou é uma omissão. E pra tudo tem meio termo. E por isso eu acho bárbaro, assim, eu gosto muito de trazer a criança para o consultório, mas eu trago o pai e a mãe para fazer treinamento de pais, porque eu sozinha não faço milagre. E no primeiro atendimento eu já digo, olha, eu posso tratar a ansiedade do teu filho, mas se você não cultivar um ambiente em casa mais harmonioso, em que ele tenha um pouco mais de tempo para acordar, para se arrumar para ir para a escola, de nada vai adiantar, porque em casa tem sido gatilho para que ele se desorganize. Então, que base é essa? Vamos fazer uma coisa, Roraiminha? Vamos pro intervalo. Quando a gente voltar, eu quero que você fale da questão do amadurecimento. Quando acontece, o menino tinha 13 anos, parecia que ele não estava conseguindo mensurar, medir as consequências do que ele tinha feito. Uhum. Aí tem a questão também de problema mental que você falou para mim, que você identificou na hora da entrevista com a psicóloga, que ele tinha problemas mentais. E nós vamos falar também da moça, da jovem que foi assassinada na história, o comportamento dela ou os comportamentos dela. Mas daqui a pouquinho, logo após o intervalo, estou recebendo hoje a Mariana Pessoa aqui, psicóloga, que está, nossa, contribuindo e muito. Esse programa vai ter reprise, viu? Porque, gente, eu fiquei assustada com o que eu vi ontem. Essa série, ela veio para fazer um alerta aos pais do mundo inteiro. A gente volta já. Folha FM, a rádio das pessoas que amam Roraima. Jorge Everton em ação. A carteira de habilitação gratuita, nós idealizamos quando eu fui presidente do Detran em 2010 e coloquei como compromisso de trabalho caso fosse eleito deputado estadual. E já em 2015 nós aprovamos a Lei 1011, que atende às pessoas de baixa renda que não conseguiam fazer a sua habilitação em virtude do custo e agora conseguem de forma gratuita. Muita coisa mudou. Hoje eu posso dizer que sou um cidadã do bem. Ando de cabeça erguida e sem medo de ser parada. Confiante e muito feliz de ter minha CNH cidadã. E hoje só tenho gratidão ao deputado Jorge Everton por criar esse projeto de lei. Me ajudou muito a realizar esse sonho e hoje me sinto mais independente e realizada. Que tal alinhar segurança e economia para você e sua família? Com apenas R$ 25 mensais, você conta com assistência completa e descontos com o Plano Vida Orsolo. Com os melhores parceiros, você vive a vida melhor e com mais economia. Seja um associado e vem pro Plano Vida Orsolo. O melhor plano é viver bem. Rua Professor Agnello Bittencourt, 482, Centro. Contato 99115-1056. O loteamento Camuraí, juntamente a Recel Incorporadora e Amazônia Imóveis, agradecem a todos os nossos clientes pela confiança em um dos maiores empreendimentos imobiliários que Boa Vista já viu. Mais de 4.000 terrenos vendidos, recorde de vendas em todas as etapas, com 100% dos terrenos vendidos. Atendimento de responsabilidade e compromisso com os nossos clientes. Venha conhecer o loteamento Camuraí. Seu lugar de investir, construir e morar é aqui. A Unipar Construtora chega a Roraima com o Residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais do Residencial Boa Vista nas redes sociais, @Unipar Construtora. Marcos Jorge, o homem certo para Roraima crescer.
Olá, gente. Sou o deputado Marcos Jorge e tenho uma excelente notícia para vocês. Com a Lei 1953, de minha autoria, nenhum contribuinte de Roraima poderá ter multa aplicada sobre o ICMS acima do valor da mercadoria. Antes, a Cefaz aplicava multas de até 300%. Agora não pode passar dos 100%. Continuaremos trabalhando em favor do cidadão e do contribuinte para termos uma sociedade mais justa e igualitária. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da nossa atuação parlamentar. Marcos Jorge, o homem certo para Roraima crescer. Notícias da semana com o Dr. Irã. Então, amigos, eu fui visitar a dona Eliane Duarte. Dona Eliane Duarte é uma roraimense que trabalhou muito no ex-território e estava esperando também há muito tempo o seu enquadramento nos quadros da União. Fui recebido na casa dela pelas irmãs, filhos, netos, uma família belíssima. E ela me ofereceu, inclusive, lá um delicioso suco de frutas, um excelente papo. Nos divertimos muito, relembramos histórias do ex-território, da nossa vida aqui. E eu fiquei muito feliz, viu, dona Eliane, de ser recebido pela senhora e pela sua família. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. É doutor Irã, é trabalho comprovado. É doutor Irã, com Roraima no Senado. É doutor Irã, o nosso senador Irã. Iveco Porto Caminhões, sua concessionária Iveco em Roraima. Aqui você encontra uma linha completa de caminhões, ônibus, oficina, peças, consórcios e muito mais. Temos ainda veículos com configurações exclusivas. Faça-nos uma visita e conheça o que há de melhor no segmento de ônibus e caminhões. Rua Parque Industrial 2849, Distrito Industrial. Fone 95 99176 6078. Iveco Porto Caminhões, criando novos caminhos em Roraima. Eu bem te vi e foi no bom atendimento do lugar. A nossa Óculos e Companhia. E se a sua mente cansa, pedindo lentes e armações e outras tentações pelos caminhos que a vista alcança, proteja o seu olhar. Óculos e Companhia. Folha FM. A rádio das pessoas que amam Roraima. Quem é quem? Folha FM. Estamos de volta com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. No programa de hoje, gente, estamos repercutindo a série Adolescência, que tá aí bombando na Netflix. No mundo inteiro, essa série está sendo assistida e comentada. Hoje, a Mariana Pessoa está aqui com a gente, ela é psicóloga, cuida de muitos adolescentes, de muitas famílias, né? Porque o cuidado do adolescente, ele envolve a família toda. Sim. E de crianças também. E eu deixei para a gente falar nesse bloco sobre a questão do amadurecimento dos adolescentes. Quando ocorre? É um período de muitas transformações, né? A criança está ali, é criança, no outro dia já é adolescente. E o cérebro muito imaturo. Sim. Então, conta pra gente os cuidados que os pais devem ter durante essa fase da vida dos seus filhos. Olha, além de realmente ter uma comunicação muito aberta, sabe? Os pais, eles precisam dosar o quanto eles são... O pai que ele exerce autoridade sobre os seus filhos, ele não é necessariamente um pai autoritário. Ele tem autoridade, mas ele não exerce o autoritarismo. E isso serve, eu falo, para pai, mas para mãe isso se aplica. Então eles precisam trazer esses filhos para perto de si, mas sem aquela coisa de eu sou amiga, sou amigo do meu filho. Isso não. Você pode ter uma relação amigável, o que é legal, mas o seu papel tem que estar muito claro em relação a eu sou seu pai, eu sou a sua mãe, portanto, então, quem sabe o que é melhor para você sou eu. Algumas coisas negociaremos, né? Óbvio. Pai, eu gosto mais do judô ao invés do jiu-jitsu. Beleza, meu filho, tudo bem, né? Agora, essa coisa de não, sou teu amigo, tu faz o que tu quer e tá tudo certo? Não. A maturidade, Cida, ela vem com o tempo, mas para algumas pessoas ela chega mais cedo e para outras pessoas ela chega mais tarde. Os meninos, em particular, eles amadurecem mais lentamente se comparado às meninas. Nós somos maduras
antes deles. Sim. A gente fica madura. Em relação à idade, eu sempre sim. disse isso, meu. Eu sempre disse isso. Sim, isso é comprovadamente, tá? Isso tem comprovação científica. Os homens, psicologicamente, eles amadurecem de forma mais lenta. Uma menina de 12 é mais madura que um menino de 12. Exatamente. Exatamente. E aí, veja, como isso é muito subjetivo em relação à maturidade, alguns amadurecem mais cedo, outros mais tarde, os pais é que são os verdadeiros especialistas nos filhos. E eu faço questão de frisar isso. Eu, enquanto psicóloga, ou outros psicólogos, são coadjuvantes ali do processo, para enxergar coisas que talvez os pais não estejam vendo, porque estão numa relação muito próxima. Então, assim, é muito fácil você dar opinião na criação alheia e não ter tanta habilidade na tua, porque você tá ali. Então eu brinco às vezes dizendo, quando o afeto tá em campo, muitas vezes a racionalidade sai. Então, para que a gente faça esse balanço, muitas vezes a gente precisa sim de um profissional. Então, quando é que o meu filho tá maduro? Essa questão da maturidade a gente coloca como ponto de corte ali os 18 anos, para que os filhos tenham um pouco mais de liberdade. Mas antes dos 18, o monitoramento precisa ser frequente. 2 pontos na série que eu anotei aqui pra gente conversar. É que a mãe reclamava que ele ficava muito tempo dentro do quarto, no computador, chegava da escola, se trancava e ela não sabia o que ele estava vendo. O outro. Aí ela... Meu filho, você tem que sair um pouco, você tem que sair daí. Aí o menino saía, ficava perambulando pela cidade e não sabia se o que ele estava fazendo. Então, das duas formas. A mãe era presente, mas ela não sabia o que o filho fazia dentro de casa, achava que ele estava seguro, só que não estava. E na rua também ele não estava seguro. Sim. E aí você vê uma omissão e uma permissividade. E nos dias de hoje, aí é o que a gente estava conversando antes. Os filhos viram presas para qualquer predador. Basta querer e aí a criança vai ser vítima de qualquer coisa. Então, importante que eles tenham amigos. É importante que, olha só, é importante que a família tenha uma rotina, sabe? É importante que, chegar e passar direto pro quarto sem sentar à mesa, sem jantar, isso não existe, não deveria existir. O filho vai ficar 100% no quarto fazendo o quê? Quem não tem maturidade não tem privacidade. Entendam, essa coisa de deixar que o filho fique com o celular. Os meus adolescentes, minhas crianças vão me odiar por estar dizendo isso, mas inclusive eu digo para eles, quem não tem maturidade não tem privacidade. Pai e mãe tem que ter sim o Google Family baixado e monitorar o que o seu filho vê, o que ele pesquisa, com quem ele conversa, o que ele conversa, e também tem a maturidade de, por exemplo, olhar os grupos que o seu filho faz parte, tá conversando abobrinha, fala uma gíria, fala ali um palavreado que é deles, de não chegar para chamar atenção também sobre isso. Mas qual é o alerta? Comportamento de risco. Quais são? Gente, pedofilia tá por aí. Muitas vezes as meninas, elas se inscrevem em sites aí para vender pornografia, pasmem. E para os pais, eles olham com desespero para esses filhos e dizem assim, eu não conheço essa pessoa. Eu não conheço, estava dentro da minha casa, mas eu não conheço. E de fato é como se o adolescente vivesse uma vida paralela. Chegar em casa, trancar a porta do quarto já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta. Pra que trancar a porta? Não, e pra que ficar tanto tempo isolado? Por que não pode estar ali? Tudo bem, todos nós temos os nossos momentos de querer fazer nossas coisas. A partir dos 12, 13 anos ali, os meninos, eles já começam a se descobrir sexualmente, as meninas também. Todo mundo tem seu tempinho ali, mas isso não pode ser a regra. A família tem que ter uma rotina de se ver ali no café da manhã, de sentar à mesa, no almoço, se possível também, no jantar, se possível também. Há algum tempo eu atendi uma família, porque eu me intitulo terapeuta de família e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu atendi uma família que às 8 horas eles eram completamente fora de internet, todos, sem exceção. Pai e mãe se incluíam nisso. Para quê? Para jogar em família,
para conversar sobre como foi o dia, e para as 9, 9h30 tá cada um na sua cama dormindo. Todo mundo sem telefone. Se a gente não fizer isso, Cida, hoje em dia, onde é que a gente vai parar? A gente estava falando de rede social, o que é que se consome hoje em dia em TikTok? Eu sou uma usuária e criadora de conteúdo no TikTok, né? Mas você vê muitos absurdos no TikTok, e aí, tô falando aqui do TikTok, mas eu gosto também de brincar de uns joguinhos para desopilar a cabeça, bem bobinhos, infantis. É os meus 10, 15 minutinhos ali, às vezes entre um paciente e outro que eu acesso. As propagandas que tem dentro desses jogos, que você não paga e tem 30 segundos de propaganda, são de coisas que os nossos filhos não poderiam ver. E aí, olha, uma situação de... Eram 3 adultos. Aí tinha uma menina que estava se relacionando com um desses adultos, sentada no colo dele. E aí ele vai e expulsa, porque passa uma mulher mais bonita. Aí ele expulsa essa menina inclusive cai no chão. O nome do jogo é Merge Manson, algo assim. E tem várias situações em que a pessoa que está jogando, ela escolhe o que a que foi vítima vai fazer. Aí no final das contas a menina se veste toda, mas ela não fica bonita, ela se apresenta pro cara de novo, aí o cara dá um pé na bunda dela, quer dizer, praticando já ali uma violência física. Aí essa mulher chora, mas estava num joguinho, numa propaganda de um joguinho infantil. Se eu mostrar o joguinho infantil que é de fazendia, chama Township, que é uma classificação a partir dos, 4 anos de idade para jogar. Mas tem condição de uma criança ver uma propaganda como essa? Mensagens subliminares ali no meio do jogo. Você tá entendendo que assim, ó, não tem, é o filtro do filtro do filtro. Você tem que estar do lado do seu filho. Agora é difícil. Você não tem filho, né, bonita? Não ainda, mas eu tenho um enteado. Não é fácil a gente controlar tudo que eles veem. Por isso é importante eles terem a base familiar, a orientação. Exato, é por isso que eles têm uma base familiar, orientação, que os pais estejam perto o máximo de tempo possível e que fiquem ali e levem isso como premissa máxima. Quem não tem maturidade não tem privacidade, ponto. Então, às vezes, por própria influência da internet mesmo, não sei se você já viu, mas vendendo foto dos pés ali para ganhar em dólar. Vamos já falar disso, né? Meu Deus do céu. Voltando para a série Adolescência, tem tudo a ver, tá, gente? Isso que a gente está conversando aqui. A menina que foi assassinada, ela tirou umas fotos dos seus seios e passou para um namoradinho, um ficante, nem sei exatamente como falar. E aí ele pegou e espalhou para todos da rede de contatos dele. Aí, enfim, quando sai para um, aí já vai embora. E ela foi exposta. Aí, esse menino que foi o assassino, que gostava dela, você lembra dessa parte? Sim. Ele disse que no momento que ela estava fragilizada, ele falou, não, agora eu vou conseguir conquistar ela, porque ela vai estar fragilizada, tá todo mundo desprezando ela, e eu vou ser a pessoa que vai levantar ela, que vai estar do lado dela, que vai dar uma força. E ele inocentemente chegou para ela e chamou ela para ir para um parquinho, para eles, né, terem um momento juntos. Ela olhou para ele e disse, nem que você fosse a última pessoa no mundo e eu tivesse totalmente desesperada. Mais uma vez ela desprezou ele. Uhum. E aí 2 situações, uma da questão do desprezo, gente, quer dar um fora, dá com categoria, né? Dá com classe, não precisa ficar humilhando também, né? Uhum. E a outra situação é da facilidade com que ela mandou a foto dos seus seios para um, entre aspas, ficante ou namoradinho. Uhum. Então, doutora. A gente tem muito isso hoje em dia, é aquela coisa, né? Tudo tá na palma da mão, às vezes tem uma pressão muito grande, pessoas ali, às vezes até da mesma idade, ou um pouco mais velhas, começam a manipular para que a menina mande, a condicionar alguma coisa. Eu recebi um caso há algum tempo de dizer assim, você não vai me mandar, então é porque os seus seios são horríveis. Aí desafia. Você tá entendendo? Onde é que mexe ali no ego da mulher, da menina, e aí muitas vezes a menina, por não ter maturidade, ela vai e cede pra essa onda. E isso depois vira motivo de bullying para ela sofrer na escola.
Então, se os pais não estiverem muito ligados com o que os filhos têm ali na galeria do telefone, com quem conversa, o que manda. Há pouco tempo atrás, a gente usavam muito o Snapchat. O Snapchat tinha ali conversas temporárias, né? E os adolescentes usavam muito e trocavam muitas coisas de cunho sexual ali. Então, se os pais não estão ligados e também direcionando muito em relação ao que é certo e o que é errado, esses valores não vão ser introjetados nos filhos pela sociedade. Muito pelo contrário, né? A sociedade, ela corrompe. O que coloca ali os valores em pauta é a criação que você teve. Então, veja, o adolescente da série que matou a menina com várias facadas, né, no estacionamento lá de um lugar, por ele ter sofrido essa rejeição, por ele ter sofrido bullying, inclusive vão para a internet e até falam dessa coisa do celibato involuntário, né? São os incels. Incels, os 80-20. Eles são celibatários não porque eles querem, mas porque as meninas não querem eles. Aí tem a história da regra 80-20, que 80% das meninas só querem 20% dos meninos. E o que os 80% dos meninos vão fazer? Exatamente. Aí é a coisa do celibato involuntário, né? Os meninos vão ficar sozinhos, sem relacionamento algum. Então, vê onde está inserida aí, Cida, o que é certo e o que é errado. Então, me rejeitou, me espezinhou, me humilhou. Não vou simplesmente ignorar e superar, vou matar ela, porque só assim eu vou ter condições de seguir em frente. E esse modelo ele pegou da onde? E aí é onde tem o paralelo dele com o pai, né? Do tanto que ele se apropria da criação que o pai deu para ele. Porque ele cita também, num determinado momento lá da série, que o pai, a psicóloga perguntando, ele fala, uma vez o meu pai tocou fogo no celeiro, né? E ele entende isso como uma brincadeira, como algo normal. Então, quando eu digo para vocês que o filho ele vai absorver não só o papel de pai e filho, porque é a relação que se estabelece com a criança, o adolescente, mas o de marido. Ele vai relativizar, né, atitudes drásticas. Como essa do pai que teve um acesso de raiva e saiu quebrando tudo. Mas se meu pai fez isso, eu também posso ter acesso de raiva. Exato, eu também posso. E aí o acesso de raiva dele, que não foi, eu acredito que não foi premeditado o crime, olha eu aqui. Se eu fosse a juíza, olha, não foi premeditado. Ele agiu no momento de raiva, porque ao confrontar a menina, ele foi confrontar ela, para dar um susto nela, para dar um susto, e por conta dos comentários que ela fez no Instagram. Que no Instagram, gente, ela hostilizou ele de uma forma, e o Instagram ele coloca pro mundo ver, né? Não apaga aquilo ali tão fácil. Se alguém printou então e espalhou, já era. Então ela acabou com ele no Instagram, com a virilidade dele, com a masculinidade dele. Aí entra a questão do bullying. Bullying que a gente olha lá e pensa, não, aquilo ali não é bullying não. Mas no linguajar deles, dos adolescentes, é grave. Eles se ofendem muito com aquilo. E aí culminou que ele teve o ataque de raiva, o acesso de raiva, e matou a menina. Sim, por quê? Porque na cabeça dele, ele podia fazer aquilo. Poderia ter. Ele pode prestar atenção também, Cida, que tem ali um jogo muito grande da questão da masculinidade dele, que você vê que ele não confiou na mãe para acompanhá-lo, ele confiou no pai. E aí tem um momento que, quando ele está em contato com a psicóloga, ele fica de pé, falando de cima para baixo com ela, o quanto ele na cabeça dele, os homens têm autoridade aqui, sobre as mulheres. E as mulheres estão aqui. Tanto que ele teve vários acessos de raiva com a psicóloga. Que ele fala, quem você pensa que você é? E você tá aqui fazendo o quê? Ele desafia, sabe? Aí depois ele se arrepende. Tudo bem, eu vou me sentar, eu vou me acalmar. E é de um momento para o outro. Agora, esse modelo dele, em parte foi herdado pelo pai e em parte pelo consumo dele na internet. Sim, em parte foi do modelo de criação, com certeza, e do exemplo de certo e errado que ele tinha dentro de casa, que ali o pai era o exemplo, e em partes do contexto que ele estava vivendo. Então, tanto é que a faca que ele usou,
quando ele cometeu o crime, era de um amigo. E esse amigo forneceu a faca para que ele desse um susto na menina e a menina não fizesse nada. Parasse, né? Parasse com o de bullying hostilizar. na internet. Exato. Agora, como o bullying desestabiliza e desestrutura essas novas gerações? Nas nossas gerações antigas, a minha, talvez a da Mari, que ela é bem mais nova que eu, a gente suportava melhor. A gente ia pro confronto, os que eram mais fortes se confrontavam. Sofria bullying, mas ia lá pra linha de frente e acabava com a confusão ali mesmo. Outros pediam ajuda dos pais. Olha, fulano de tal botou um apelido em mim que eu não gostei. Aí a mãe ia falar com a mãe do outro e a coisa se resolvia. Sim. Mas hoje não para por aí. Não, hoje não para por aí. Isso aí tem se estendido e muito. Assim, na nossa época, né, o bullying começava dentro de casa. Começava dessa forma. Então, e tudo era levado como uma brincadeira, ainda que tivessem repercussões seríssimas em todos nós. E aí começou aí essa coisa do combate. E a gente ainda não caminhou muito emocionalmente em relação a isso. As escolas, elas precisam ser mais incisivas quanto a essas campanhas anti-bullying dentro do colégio. Porque tem os predadores. Tem aqueles que se sentem felizes em humilhar os outros. Existem. Por quê? Porque muitas vezes eles são humilhados em casa. Pelo pai e pela mãe, por um tio, por um avô, por uma avó. Mas eles sofrem isso, normalizam isso e descarregam isso na escola. Vamos supor que eu, criança, eu não consigo descontar no meu pai que está aqui. Meu pai desconta em mim. Eu vou descontar em quem? Em quem está aqui. Ou em quem está aqui. E aí é um ciclo de violência que se perpetua. O que caracteriza o bullying? O bullying é qualquer ação que uma pessoa ela faz para diminuir, para humilhar, para agredir física, psicologicamente alguém. Sabe? É aquela coisa, não tem graça. Se não tem graça para todo mundo, então é bullying. Para todo mundo, diga-se, até a pessoa que está partilhando ali daquela suposta brincadeira. Por que tem gente que se defende e tem gente que internaliza e sofre? Até os que se defendem, eles de certa forma internalizam e sofrem também. Isso tem muito a ver com os recursos que você dispõe, que você disponibiliza ali. Porque, a menina me agrediu, praticou bullying comigo, me humilhou. Como é que eu vou reagir a isso? Tá tudo bem eu matar ou eu tenho que comunicar quem tem que saber, escola, pais, e vou seguir em frente? Né? Então, assim, que recursos eu tenho? Porque se eu recebo essa clareza dos meus pais, de o que está acontecendo? Na escola tá tudo bem? Tá tudo bem. Não, teve uma situação ruim. Então vamos lá resolver. Né? Se eles recebem isso do pai e da mãe, essa segurança de que quando ele é ofendido não tá tudo bem, que não tá tudo bem ninguém xingar, que não tá tudo bem ninguém bater, ele se defende ali a certo ponto. Mas se a coisa agrava, ele busca esse pai e mãe se posiciona e vai à escola, e a escola também se posiciona frente a isso, a coisa ela tende a acabar, certo? Eu vou chamar um intervalo, é o último de hoje, e quando eu voltar, vou pedir para Mariana falar sobre o quão eles subestimam o valor da vida, seja a ponto de matar ou seja a ponto de tirar a própria vida. Então vai ser sobre isso o próximo bloco. Já já a gente volta. Folha FM 100.3. Jorge Everton em ação. A carteira de habilitação gratuita, nós idealizamos quando eu fui presidente do Detran em 2010 e coloquei como compromisso de trabalho caso fosse eleito deputado estadual. E já em 2015 nós aprovamos a Lei 1011, que atende às pessoas de baixa renda que não conseguiam fazer a sua habilitação em virtude do custo e agora conseguem de forma gratuita. Muita coisa mudou. Hoje eu posso dizer que sou um cidadão do bem. Ando de cabeça erguida e sem medo de ser parada. Confiante e muito feliz de ter minha CNH cidadã. E hoje só tenho gratidão ao deputado Jorge Everton por criar esse projeto de lei. Me ajudou muito a realizar esse sonho e hoje me sinto mais independente e realizada.
O loteamento Camoraí, juntamente a Recel Incorporadora e Amazônia Imóveis, agradecem a todos os nossos clientes pela confiança em um dos maiores empreendimentos imobiliários que Boa Vista já viu. Mais de 4.000 terrenos vendidos, recorde de vendas em todas as etapas, com 100% dos terrenos vendidos. Atendimento de responsabilidade e compromisso com os nossos clientes. Venha conhecer o loteamento Camoraí, seu lugar de investir, construir e morar é aqui. Notícias da semana com o Dr. Irã. Como eu faço toda vez que estou aqui, eu visito as pessoas que nós conseguimos transpor para a União. Eu fui na casa do seu Walter, um craque, gente boa. Ele escreveu uma carta muito emocionante para mim. E eu fui lá na casa dele dar um abraço e dizer para ele da felicidade que eu tenho quando as pessoas que, como eu, chegaram aqui há tanto tempo, são transpostas para a União no reconhecimento do trabalho que fizeram para que a gente construísse esse estado tão maravilhoso para a gente viver, que é o estado de Roraima. Seu Walter, um grande abraço, Deus te abençoe e que você tenha uma vida longa para continuar ajudando o nosso estado. Deus abençoe a todos e um grande abraço. É Dr. Irã, é trabalho comprovado. É Dr. Irã, com Roraima no Senado. É Dr. Irã, o nosso senador. Irã. Iveco Porto Caminhões, sua concessionária Iveco em Roraima. Aqui você encontra uma linha completa de caminhões, ônibus, oficina, peças, consórcios e muito mais. Temos ainda veículos com configurações exclusivas. Faça-nos uma visita e conheça o que há de melhor no segmento de ônibus e caminhões. Rua Parque Industrial 2849, Distrito Industrial. Fone 95 99176 6078. Iveco Porto Caminhões, criando novos caminhos em Roraima. Eu bem te vi e foi no bom atendimento do lugar. A nossa óculos e companhia. E se a sua mente cansa, pedindo lentes e armações e outras tentações pelos caminhos que a vista alcançar. Proteja o seu olhar, óculos e companhia. Mais é transformação. E é mais crescimento para Roraima. Com gestão e planejamento, somos o estado com o maior crescimento do PIB pelo segundo ano consecutivo. Roraima é selo nota A em responsabilidade fiscal, que cumpre compromissos e paga as contas em dia, atraindo investimentos de todos os setores da economia. Isso é transformação que faz Roraima crescer. Mais que crescimento, é transformação. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Com você em todos os momentos. 100.3 é Folha FM. Músicas, entrevistas, bate-papo descontraído na Folha FM. Isso é Quem é Quem. Estamos de volta com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. Estou recebendo hoje aqui no estúdio a psicóloga Mariana Pessoa. Ela que vem conversar com a gente sobre a série Adolescência, que está bombando aí no Netflix, fazer a propaganda. É uma série que eu falei no começo do programa que se fosse para me divertir ou para passar o tempo eu não assistiria, porque ela é muito pesada, ela leva a gente a grandes reflexões e até mesmo ao sofrimento pela intensidade das informações que são colocadas ali. Eu diria que essa série é um choque de realidade. Mari, você fala para os pais, para eles assistirem essa série? Você orienta que os pais assistam? Oriento. Inclusive, assim, eu tenho várias dicas que ao final eu posso estar passando para os pais, porque assim, quando a gente conhece, né, sabe com o que está lidando, é muito mais fácil lidar. Então, tem várias séries muito interessantes para assistir. A Adolescência é uma dessas séries. Assistam, façam reflexões. Assistam, inclusive, assim, em conjunto, sabe? Se puder, assista pai e mãe, para que vocês saibam o que anda acontecendo pela internet e tentem ao máximo se inteirar do mundo dos filhos de vocês, para que vocês saibam lidar com as demandas que surgem. É muito importante. Agora, tem que ter paciência para assistir. Não é uma série agradável de se ver. Não, é uma minissérie, acho que são 4 capítulos. São 4 capítulos, então assim, não... De todos os males, não é o maior, sabe? Dediquem ali um tempinho, assistam a 2, papai e mamãe, vejam, tenham vários insights positivos de como também poder ajudar os seus filhos em relação a isso. Sabe uma coisa também importante, Cida? Os pais precisam ser presentes na escola, precisam pedir relatórios sobre os seus filhos,
para tentar também Ou chegar... conversar com os professores. Conversar Nossa, com os gente, eu vou falar uma coisa professores. para vocês. Esse ano passado, eu fui muito feliz com a escolha da escola dos meus filhos. Porque na escola anterior, né, do ano retrasado, para eu falar com a professora, eu tinha que marcar a hora. Se eu quisesse alguma informação do meu filho, eu tinha que marcar uma hora para ela ver a possibilidade de me atender. Pelo amor de Deus, tirei o filho da escola e coloquei numa que eu conversava com a professora via WhatsApp no tempo que ela tinha e que eu tinha, porque ela era muito ocupada. Às vezes ela me respondia tarde da noite, não tem problema, mas ela sabia que eu queria informação dos meus filhos e ela me passava. Então essa relação também dos professores com os pais, ela é muito importante. Os pais trabalham, os pais são ocupados, mas eles também se interessam pelo dia a dia dos filhos. Então essa atenção do professor com o pai, ela é essencial, Mari. Essencial. Inclusive, tem algumas escolas aí, não vou citar, né? Mas que os professores, eles são proibidos de conversar com os pais. Eles podem conversar, mas em reuniões Pois ali... eu vou fazer propaganda da escola dos meus filhos, de graça aqui, de graça. Eles estão na escola adventista, ou escola abençoada, de portas abertas para a família. Que escola que eu tô apaixonada pela escola adventista de Roraima. E eles são bem, os valores são muito familiares, então por isso também, né? Eu também tive uma experiência muito boa com o pastor Marcelo Santa Rita, na época que eles estudavam lá no Instituto Batista de Roraima, quando o Marcelo cuidava, que agora diz que ele voltou, viu? Acho que a escola vai dar um boom agora de novo com o Marcelo lá, que ele ia pra quadra com os meninos. Ele aconselhava, ele estava ali no meio, sabe? Aconselhando, cuidando. Eu acho isso lindo. É o papel daquele que ama educar, que ama cuidar, que ama orientar. Porque a escola também pode ajudar na formação. É claro que ajuda. Intelectual e na formação moral das claro crianças que ajuda, e dos jovens. Né? A escola também é um balizador de certo e errado, o que é permitido e o que é proibido. É um microsistema ali social. E um líder na escola, um professor, um diretor, esses líderes, eles encaminham para o futuro. Sim, isso é formidável, né? Então, assim, assistam a série Adolescência, tá? Tem um livro muito legal que eu recomendo, que é O Cérebro do Adolescente, que ele é do Jensen. Muito, muito, muito legal para você entender o que se passa com seu filho. Tentar desvendar esse momento. Tem um outro livro também muito legal que eu não poderia deixar de falar, que é Mãe Fora da Caixa. A autora é a Thaís Vilarinho. Eu só lembro do Vilarinho. Mas é Thaís Vilarinho, Mãe Fora da Caixa. Até para as mães poderem se desvencilhar um pouco do sentimento de culpa. Eu brinco dizendo que nasceu um filho, né? A mãe tem um filho, nasce uma culpa junto com o filho. Agora, sobre a questão da valorização da vida, de forma geral. No filme, na série, fica se tentando encontrar o que motivou aquele menino a matar aquela menina. Sim. Aí teve um momento em que uma colega dela explode. Quer dizer que agora a culpa é dela porque ela morreu? Aí vem a questão de sempre culpar a vítima. Sim. Que depois dá até um outro programa sobre isso, né? E aí, o fato é que a vida parece que não tem valor nenhum. Exato. A gente tem banalizado muito isso, né? Tanto para a questão da violência praticada contra outra pessoa, quanto a autoviolência, né? Parece que tudo é matar ou morrer hoje em dia. É incrível como a vida de uma coisa muito preciosa, que a gente tem uma construção social dessa preciosidade que é a vida. Hoje em dia não, está muito banalizado. E de novo vem desses pilares que a gente recebe de casa, sabe? E a menina explodiu dizendo, agora a culpa é dela. A gente não fala em culpa, mas a gente fala em responsabilidade. Uma série antes dessa que tinha sido muito hypada era 13 Razões do Porquê. Então, a menina contava ali uma história do porquê ela cometeu suicídio. Era o inverso, né? Por que ela tirou a vida? E cada pessoa na escola teve um papel fundamental em relação à prática de bullying que motivaram ela a tirar a vida dela. E aí a gente fala, Mariana, mas justifica? Óbvio que não, nada justifica você tirar a vida, mas muitas coisas são explicadas, né? Então nessa série 13 Razões do Porquê e nessa série A Adolescência, a culpa é da vítima? Não, a culpa não é dela.
mas ela teve realmente muitos comportamentos ali de depreciação, de prática de bullying, de violência praticada. Eu ia falar a palavra do filme, mas não posso falar aqui no horário. Ela foi muito, sabe, carrasca. Pronto, Sim, vou colocar essa palavra. Ela foi o cão na vida daquele menino. Ela destruiu a autoestima do garoto. Sim. Mas ela não merecia morrer. Óbvio que não justifica em nada o que ele fez. Mas a gente falando de responsabilidade, né? Qual foi a responsabilidade da vítima nisso? A gente não responsabiliza a vítima, mas quais foram as explicações, né, para que ele tenha feito o que ele fez? A gente já apontou aqui a desestrutura familiar, vulnerabilidade psicológica, com certeza ele tinha algum transtorno já ali, piscando realmente. Aí veio uma situação do contexto, pronto, aí ele rompeu. Ele explodiu. Ele rompeu. Num acesso de raiva. Então vê também que muitas mulheres, as mulheres estão empoderadas, mas por mais que nós estejamos empoderadas, nós ainda somos frágeis e muito vulneráveis. Agora, o empoderamento das mulheres assusta os homens. Sim, isso é um fato. Isso é um fato, porque o homem, ele estava acostumado, e quando eu falo o homem nessa construção social, estava acostumado a se relacionar com uma mulher fraca, não vou nem falar frágil. Submissa. Uma mulher onde ele conseguia dominar. Hoje em dia não mais. As mulheres discordam, as mulheres batem o pé no chão, as mulheres se afirmam e se reafirmam. E tá correto. E tá correto, porque se a gente for colocar ali a igualdade, o ser humano é ser humano, independente do gênero que ele possua. Né? Nós somos seres humanos e ponto. Então a gente tem que ter a coisa do respeito mútuo, né? E precisamos levar em consideração essa valorização da vida e pregar muito isso o tempo inteiro. Então, assim, tive uma frustração, não tá tudo bem eu me machucar. Não pode coisificar as pessoas. Exato. O senso de pertencimento é meu. Exatamente. As pessoas... tem um autor muito interessante, o Zygmunt Bauman, ele fala dessa liquidez dos relacionamentos no geral. As pessoas, elas não querem mais construir nada, elas não querem mais nada sólido, porque tudo é descartável. Comprei aqui um telefone, não quero mais, outro. Tem um aqui. E aí isso foi estendido para os relacionamentos, isso foi estendido para as pessoas. E isso é muito triste, né? Tudo é muito frágil. Parece que os relacionamentos não têm que suportar nada, não tem que passar por nada. E todo mundo que você senta para conversar, que tem aí um relacionamento de 30, 40 anos, suportaram muitas coisas. Naturalmente. Porque amar é perdoar também. A Mariana perdoar tudo? Óbvio que não. Óbvio que não. A gente tem que entender onde é que estão os nossos limites também. Mas não perdoar nada também não tá certo. Então todo relacionamento tem as suas questões ali para serem tratadas. Os relacionamentos nos dias de hoje estão muito complexos. Em todas as idades. Sim. Isso é um fato. Isso é um fato. Antes era mais fácil. Era mais fácil mesmo antes. A gente, assim, o que era mais fácil, né? Acho que historicamente... porque a gente sabia o papel da mulher e sabia o papel do homem, era tudo muito definido. Era muito definido. Aí hoje não. Com o empoderamento feminino... tudo mudou. Tudo mudou e aí a sociedade não conseguiu lidar com isso. E muitos papéis se inverteram também. Eu estava ontem vendo aqui alguns... Porque eu sou internacional, tá, meu povo? Eu estava vendo em inglês, acabei de traduzir aqui para o português. Se nós, garotos, sobre a questão do 80-20, se nós, garotas, achamos que apenas 20% dos homens valem o nosso tempo em encontros, então o que aconteceu com os outros 80%? Porque eles não se recompõem e se tornam a melhor versão de si mesmos. Isso é como é que chama, gente? Eles estão discutindo aqui, o nome desse site é Quora. Ele abre discussões aqui e várias pessoas vão comentando. Aí eu encontrei aqui uma resposta. Cadê? Eu queria achar, era um sul-africano. Eu perdi o sul-africano. Eu acho que eu printei, que foi a melhor de todas. A resposta que o sul-africano deu. Deixa eu ver se eu printei, se da Lacerda Zona. Foi o Agalube, ou Halube, alguma coisa assim. Ele disse o seguinte: é uma pena que a maioria das mulheres
não saiba como identificar bons parceiros e vá atrás dos 20% dos homens porque foram validadas pelas mídias sociais e pelos amigos. A maioria das mulheres é atingida pela realidade quando se aproxima dos 30 anos. É quando elas começam a perseguir os 80% dos homens que foram desprezados por elas. Mas nessa época, a maioria dos homens na faixa etária delas ou não querem mais nada com mulheres, já estão namorando homens, ou querem mulheres mais jovens, porque eles já estão bem-sucedidos na vida. Rapaz, isso aqui é um fórum, tá, gente, de discussão. E eu fiquei ontem estudando para essa entrevista, olhando assim, sobre essa questão dos 80-20, que esses 80% dos homens não são lixo, que devem ser desprezados. E muitas vezes, quando as mulheres acordam, aí já é tarde demais. Gente, é uma revolução que está acontecendo no mundo todo. E aí vai dar outro programa. Quais são os 20% dos homens que as meninas querem? Olha, hoje em dia, se a gente colocasse assim... e isso é risível. Não, vê? São os ricões? Beleza, olha só. O que muitas vezes as mulheres querem? Os bonitos e abastados, né? E aí, tem várias entrevistas por aí. E aí, quando perguntam assim, bom, e como é que tá a sua vida agora? Né? O que você espera num homem? Né? A mulher faz uma lista lá de requisitos. Aí, o próprio entrevistador pergunta assim, tá, mas como é que... Com o que você trabalha, o que você faz? Ah, no momento eu tô desempregada. Tá estudando? Ah, não, eu ainda não escolhi o que eu quero fazer de curso. Então, o que você tem para oferecer? Pra ter esse homem. Pra ter esse homem. Então, assim... Só a beleza? Às vezes. Às vezes, entende? É outra pauta. As exigências são enormes, né? E o que você quer dar em troca de tudo isso que você vai receber? Deixa eu mandar um beijo aqui pra dona Madalena Aragão. Boa tarde, Cida. Essa profissional aí é ímpar. Tô aqui vindo do sítio ouvindo vocês e quero parabenizar por essa entrevista maravilhosa. Maravilhinda, né? Essa entrevista, Madá. Agora todo mundo vai querer assistir a série, porque a gente fez propaganda. Assistam. Mas vamos assistir, gente. Ela é chata pra caramba. Meu marido não aguentou, não. Ele disse, Cida, só tu pra assistir isso. Macho alfa, né, amor? Aí ele disse assim, amor, tu assiste, depois tu me conta tudo. Eu falei, amanhã tu assiste o meu programa, aí que tu vai ver. Eu faço igual também, viu? Na minha casa não é diferente, não. Ah, quer saber? Então assiste lá, vou estar no ar. Mas, gente, é sério. É uma série que ela é chata mesmo. Ela prende a atenção, mas ao mesmo tempo ela não é agradável. Mas ela é necessária. Então, vamos tirar um tempinho, vamos ver a adolescência, para a gente conhecer aí esse mundo dos adolescentes de hoje e para que a gente possa refletir sobre o que está acontecendo com a humanidade, muitas coisas que a gente nem sonha que estão acontecendo. Quem tem filho adolescente, nossa, é imperdível. E deixa eu mandar um beijo pro Jardel lá no Cantá, pro Didi lá no Apiaú. Olha, o Gabriel Cândido Xavier tinha me mandado mensagem, hein, Gabriel? Caiu a nossa transmissão do YouTube, a nossa internet não ajudou, hein? Mas gratidão a todos vocês que estavam mandando mensagens aqui no YouTube. Eu não consegui ver a participação de vocês porque caiu, infelizmente, essa nossa transmissão. Mas... tá gravada a entrevista, tá no Facebook, né, Roraiminha? Depois tu vai jogar no YouTube de novo, hein? Pro pessoal ter acesso, porque esses conteúdos hoje da doutora Mariana foram de muita qualidade. Esse programa vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza disso. E eu quero agradecer a sua audiência, meu ouvinte querido. Mari, obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Sempre que precisar, vamos bater mais papo em relação à família, essas construções, adolescência, infância, tão importante, sabe? E trazer também esses pais para a mesa. Aproveito até o espaço para divulgar que dia 12 agora de abril eu vou fazer uma oficina para os pais, a primeira oficina que eu vou fazer para os pais. Meu filho é ansioso e agora? Eu quero te ensinar a criar recursos para lidar com a ansiedade do teu filho. Onde vai ser? Né? Vai ser lá na Avenida Benjamin Constant, 720 Centro, na sala de reuniões do meu consultório. Eu vou receber esses pais para um café da manhã, 9h30 a gente senta para conversar sobre esse filho. É um momento de troca também com outros pais, as vagas são super limitadas. Pois é, tá? Quem quiser participar, como proceder?
Quem quiser participar, vai no 959-8123-3874 e aí a gente vai disponibilizar um formuláriozinho para preencher, para garantir a vaga. Mas também estou acessível lá pelo Instagram, que é Mariana Psique Pessoa, @Mariana Psique Pessoa no Instagram, e aí manda mensagenzinha lá pra gente que ao mesmo tempo a gente já responde e já manda o formulário também. Combinado aí, viu? Você que tá ouvindo a gente, aproveita essa oportunidade. Ei, Maria, já quero te fazer um outro convite. Eu quero que você venha aqui falar com a gente sobre o quão as pessoas hoje estão se vendendo na internet. Isso é da pauta. Prostituindo na internet. Não, posta só o pé. Gente, não vai nessa não. Isso é um tipo de venda, infelizmente. Não vai nessa de postar só o pé, não, que daqui a pouco você tá postando outras coisas. Daqui a pouco você se arrepende, só que o estrago tá feito, né? É isso. Vamos falar sobre isso? Vamos, com certeza. Eu topo toda hora. Então, combinado. Vamos agendar. E eu quero mandar um beijo pra você, meu ouvinte querido. Esse programa é feito com muito carinho. Um beijo no coração e, se Deus quiser, até amanhã. Programa Quem é Quem? Um oferecimento. Loteamento Gaburaí. Assembleia Legislativa de Roraima.